Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso convidado de hoje é o secretário da Fazenda de Santa Catarina, Cleverson Zivert. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, querido amigo Roberto. Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, sempre à disposição. Pois bem, o senhor teve recentemente, para pegar um assunto factual, como diz o bom jornalismo, o senhor teve recentemente uma missão internacional com o governador Jorginho Melo nos Estados Unidos. 2 paradas, uma em Nova York para prospecção de negócios, investimentos, e a outra em busca de recursos públicos em Washington, lá na sede do Banco Mundial. Qual é a avaliação que se faz quando um investidor quer trazer capital para Santa Catarina, construir algum negócio aqui? Quais são as oportunidades que o Estado de Santa Catarina abre para ele, em termos de infraestrutura, em termos de incentivos fiscais? Roberto, acho que foi uma experiência super válida, né? Super bacana. O governador Jorginho Melo lidera o nosso estado, né? E ele tem clareza de que para que a gente possa continuar avançando, evoluindo, nós temos que trabalhar também com recursos de terceiros. E é isso que a gente foi fazer. Apresentar o estado, o nosso portfólio, as nossas características, as nossas perspectivas, primeiro em Nova York, para fundos de investimento, e depois em Washington para os bancos de fomento, né? Com isso, naturalmente, o Estado procura trazer mais recursos para cá, para que, somados aos nossos recursos, aos recursos do Tesouro, nós possamos continuar avançando no desenvolvimento, na geração de emprego e renda e infraestrutura. Então, quando esse pessoal olha para Santa Catarina, eles olham responsabilidade fiscal, eles olham segurança jurídica, eles olham características, né, que permitam que os investimentos possam ser mais fluidos, que o desenvolvimento seja mais consistente. Perfeito. E é isso que o governador Jorginho Melo, naturalmente, conseguiu expressar em todas as suas participações. Secretário, mas é natural imaginar hoje no Brasil que não há como o poder público fazer tudo. Ele precisa de capital e principalmente capital externo. Não há dúvida, né? Veja, Roberto, uma das grandes características desse governo, né, liderado pelo governador Jorginho Melo, é que nos 2 primeiros anos nós fizemos um rearranjo das contas públicas e nós conseguimos investir 7,3 bilhões de reais nos 2 primeiros anos de governo. Talvez fique difícil, né, para quem está nos assistindo mensurar isso, mas eu vou fazer um paralelo, um comparativo aqui. Nós temos Santa Catarina mais ou menos 200 anos de história administrativa. Se você pegar qualquer governo desses 200 anos e trouxer os 2 primeiros anos de investimento a valor presente, isso o quem mais fez metade do que o governador Jorginho fez. Então, veja que nós estamos muito bem do ponto de vista administrativo, com entregas e com lógicas positivas. Mas, ainda assim, nós precisamos avançar cada vez mais. A infraestrutura é fundamental. Grandes obras como a Via Mar, grandes obras como o túnel subaquático Navegantes, lá em Itajaí, né? E outras obras mais que necessitam cada vez de mais recursos. E foi isso, naturalmente, que a gente foi mostrar para esses investidores, de tal sorte que eles pudessem se animar, né, e vir para cá para começarmos aí uma discussão sobre esses temas. O senhor acredita que quanto tempo vai levar para alguns desses investimentos prospectados se tornarem realidade aqui em Santa Catarina? Olha, eu tenho dito que nos últimos 30 anos, né, o governador Jorginho é o primeiro a enfrentar o tema infraestrutura de uma forma disruptiva, de uma forma estruturante. Ele está pensando em obras que podem mudar o Estado, inclusive a matriz econômica do Estado, como essas que eu te citei. E para isso, naturalmente, ele já está tomando perspectivas e está tomando iniciativas. A Via Mar já está em processo de licenciamento ambiental, o túnel subaquático já está em processo de fazer o projeto acontecer, né? Lá na Baía da Babitonga, né, o canal de acesso e assim por diante, tantas outras que nós temos pela frente. Então, quando nós estivemos lá junto com os fundos de investimento, nós mostramos isso para eles e tiveram pelo menos 2 que já se interessaram em ver efetivamente. Inclusive, essa semana, na quinta-feira, amanhã, nós receberemos aqui um fundo chamado Galápagos, né, que tem sede também em Nova York, justamente para começar a enxergar esse portfólio e permitir com que a gente possa avançar. Já na viagem a Washington, né, os financiamentos estão muito bem encaminhados, né, com parceria da Assembleia Legislativa, dos poderes constituídos, nós temos aí a perspectiva de ainda esse ano ter encaixe financeiro. Nós estamos falando de mais ou menos 800 milhões de dólares entre recursos dos bancos e contrapartidas e que naturalmente também vão ser utilizados nesse processo de desenvolvimento do Estado. Não é a primeira vez que o senhor dá uma entrevista para a gente aqui, o espaço fica agradecido por essa honra, mas tem a questão da sazonalidade. Normalmente no verão, lá do fim de dezembro, fim de novembro até
fevereiro, Santa Catarina arrecada mais por conta da visita dos turistas, temporada de verão. Como é que foi esse ano? Sim, é natural, né? Santa Catarina enfrenta, né? Na verdade, as cidades e os estados litorâneos acabam enfrentando um pouco isso, né? É interessante perceber que o governador Jorginho Melo traz uma política pública ligada ao turismo, e o turismo aqui representa 12% do PIB do nosso estado, né? Muito mais atrelada a tirar esse efeito da sazonalidade, né? Ele chamou de estações, então existe a estação de verão, a estação de inverno, e tal sorte que a gente possa avançar. Mas é por óbvio que ainda o verão é mais forte, né? Mas eu acho que com tantas medidas tomadas, né, do ponto de vista da infraestrutura e de políticas públicas, como, por exemplo, a questão da aviação regional, né, isso permite com que o Estado possa avançar. Veja você, Roberto, que em 2022 nós tivemos mais ou menos 160 mil passageiros internacionais, né? Nesse ano agora de 2024, nós tivemos quase 1 milhão de passageiros internacionais, né? Nós somos hoje o terceiro maior destino de passageiros internacionais do Brasil, perdendo para o Rio e para São Paulo, né? Então, todas essas políticas, né, essas viagens, essa construção, né, de narrativas e de parcerias com países, com estados, enfim, com governos ao redor do mundo, permite com que Santa Catarina possa ser conhecida e, naturalmente, com isso, as nossas belezas exploradas também. Mas a arrecadação cresceu nesse período. Naturalmente, né? Quando a gente olha os últimos 2 anos, né, em 23 nós crescemos mais ou menos 8% real, em 24 12% real, e agora em 25 estamos crescendo 5%, né, até o momento. Mas normalmente o segundo semestre ele é um pouco mais acelerado, justamente porque começa a pegar essa parte mais de final de ano, essa dita sazonalidade, né? Então nós acreditamos que o Estado continua, né, numa lógica bastante positiva. Vale lembrar que nos últimos 2 anos, muito embora o Brasil tenha crescido bastante, Santa Catarina cresceu ainda mais que o Brasil. Né? Pulou o Brasil, né? Cresceu ainda mais, justamente fruto de todas essas políticas públicas desenvolvidas aqui no Estado. O senhor acredita que isso é uma tendência em crescimento que não vai ser revertida? Olha, nos últimos 4 anos, o Brasil cresceu acima de 3%. Se você olhar 30 anos para trás, Roberto, isso só aconteceu uma vez na história, não é? Que foi entre 2004 e 2008, e ali foram 5 anos. Com uma grande diferença, né? Naquele momento, nós estávamos na capa da revista Time com o Cristo Redentor voando. Hoje, a gente já tem uma condição política, né, do ponto de vista federal, um pouco diferente. Então, eu acho que naturalmente as coisas tendem a se rearranjar, mas aqui em Santa Catarina, ao contrário, né? Justamente pelas políticas públicas adotadas, né? Pela forma como a gente tem trabalhado, né? Conseguido alinhar expectativas institucionalmente entre os poderes constituídos e o segmento, né, do setor produtivo, a tendência de manutenção desse crescimento, desse ritmo, dessa lógica. É importante a gente ter em mente, né, só nos 2 primeiros anos, até agora, com mais esses 5 meses do ano de 2025, só em termos de benefícios fiscais, né, do PRODEC, do PROEMPREGO e do TTD 489, Roberto, nós fizemos mais de 350 projetos, 85 mil empregos e 25 bilhões de reais de investimento no Estado. Então, isso mostra que o empresariado, o setor produtivo, ele, quando enxerga segurança jurídica, quando ele enxerga alguém que está atrelado e está alinhado com as suas concepções, ele está disposto a empreender, a correr risco e a fazer as coisas acontecerem. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco nós vamos perguntar sobre aquela famosa reforma tributária, os efeitos que pode ter em Santa Catarina e também sobre os desafios da Secretaria da Fazenda. A gente volta já já. É rapidinho. Estamos de volta com Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, hoje com o secretário da Fazenda, Cleverson Zivert. Secretário, a gente tem que avaliar alguns aspectos da vida de uma Secretaria da Fazenda, que não é fácil, mas avaliar hoje é o seguinte: é tão importante arrecadar, ter o tributo, ou também é importante quanto seria importante fazer a recuperação daquele dinheiro que ainda não entrou nos cofres públicos, que eventualmente pode ser até uma inadimplência? Olha, é importante registrar, né, Roberto? A Secretaria de Fazenda é um órgão central do governo, né, no sentido de sistema tributário, né, de sistemas
que são fundamentais para o dia a dia, e é uma secretaria matricial, né? Acaba falando com todo mundo. E eu sou muito orgulhoso e satisfeito de liderar um time absolutamente comprometido, né? Quer seja o time da fiscalização, né? Representado aqui pelos fiscais, como também os demais funcionários que cuidam dos recursos a partir da sua entrada. E como você coloca, né? Acho que esse entendimento da Secretaria de Fazenda de que nós temos que ter um parceiro, né? O empresário, o empreendedor, que coloca o seu capital a risco todos os dias para gerar emprego e renda pelo nosso Estado, e por isso merece nosso respeito, nossa consideração, e eu acho que essa é a leitura de todos, né? Nós queremos produzir bons resultados em conjunto. Agora, naturalmente que o catarinense, de uma forma geral, ele é bom pagador, né? Ele é cumpridor dos seus trabalhos, é só a gente ver os níveis de inadimplência nosso do IPVA, é menos de 3%, também do recolhimento de ICMS é super positivo, e a gente faz alguns mecanismos também de apoio, né, à regularização, como foi o caso do programa Recupera Mais, feito no ano passado, né? Um programa de recuperação fiscal, 12 mil contribuintes participaram, o maior programa da história de Santa Catarina, com 3,5 bilhões de reais de números em arrecadação, né, e que hoje tem 97% de adimplência, né, nos seus pagamentos. Tudo isso mostra que, naturalmente, é importante, sim, o dia a dia, e aí existem uma série de mecanismos, né, de travas de controle, e Santa Catarina é precursora nacionalmente, né, lidera o Brasil em inúmeras dessas tecnologias, como também daquele que tem o seu imposto eventualmente atrasado, mas que tem um mecanismo como esse que a gente ofereceu para regularização. O senhor vê alguma mudança de postura ou até mesmo uma mudança tecnológica necessária com a reforma tributária que está vindo aí com força, né? A reforma tributária, né, a gente já discutiu bastante sobre ela, né, naturalmente necessária, né? O nosso sistema tributário é um sistema complexo, que não tem simplicidade, que não tem transparência, né, que tem alta litigiosidade, e, portanto, ela veio para melhorar todo esse contexto, né? Ela ficou muito aquém do que aquilo que a gente imaginava, sobremaneira os estados do Sul e Sudeste, que são estados mais produtores, e, naturalmente, agora, com as leis complementares, né, a gente está tentando ainda apoiar, ajudar para fazer as coisas serem mais adequadas. Em termos de sistema, sim, né? Quer dizer, nós vamos ter um sistema central, inclusive Santa Catarina está sendo procurada para ser base de sistema para o Comitê Nacional, tanto no sistema de gerenciamento dos recursos, como no sistema também de arrecadação dos recursos. Então, nós temos equipes dedicadas a isso, né, lá em Brasília, e que estão em constante troca com esse grupo formado, porque a gente acha que, estando presente, nós podemos ser um influenciador melhor, né? E ter coisas muito mais aproximadas daquilo que a gente precisa. Então, sim, tecnologicamente, existem dispositivos preparados, mas que precisarão ser adaptados a esse novo contexto. Vou pegar um exemplo bem próximo daqui. O governador Eduardo Leite implantou no Rio Grande do Sul um sistema de cashback, que eu sei que está previsto na reforma tributária. Lá eles já estão devolvendo algum recurso a partir do recolhimento de cupom fiscal, nota fiscal, incentivando a população a ir atrás desse comprovante. Isso vai ser implantado em Santa Catarina? Existe algum estudo nesse sentido? Vai ser implantado também, até por conta da própria necessidade da reforma tributária, né? Muita gente me perguntou ao longo desses 2 primeiros anos se nós não iríamos fazer algo nesse sentido. Todos os estudos feitos e os exemplos tomados, e São Paulo foi o principal deles, né, mostrou que o custo envolvido, né, na estruturação, nos sistemas e no controle desse processo, isso era muito maior do que efetivamente o ganho, né, para o governo, né, digamos assim, que assim implementou. Então, a gente sempre foi um pouco reticente em relação a isso. O modelo do Rio Grande do Sul é um modelo um pouco mais simples, um pouco mais direto, objetivo, e aí todos os estados acabaram concordando. Então, sim, aqui em Santa Catarina também vai ser feito. Nós já estamos preparando aqui o estudo, né, o projeto, para que a gente possa implementar na medida em que isso ficar pronto. Como é que funciona esse sistema? Basicamente, você tem, em função da tua compra, né, da nota fiscal, você vai ter um valor de devolução numa conta específica para ti, né? Então, são percentuais estabelecidos por tipo de produto, e você vai poder ter acesso a isso, né? O governador do Rio Grande do Sul sempre usa como exemplo, né, aquilo que eles lá fizeram, e que naturalmente traz um estímulo maior, né, para aquele que menos tem condição de continuar comprando, né? Eu acho que movimenta a economia e tende a ser algo bastante interessante. É de 3 em 3 meses que é feito?
feito? Ele disse que, inclusive, é feito por Pix. Lá no Rio Grande do Sul é um sistema de 3 em 3 meses e, obviamente, cada estado vai construir a sua sistemática, né? Mas eu acho que a tendência é de, obviamente, positividade, porque vai estimular e gerar a economia das localidades. Secretário, o senhor esteve nos Estados Unidos, sabe que o clima político ainda é de lua de mel com o governo de Donald Trump, mas o mundo inteiro acompanha com olhos bem abertos e ouvidos também a questão do tarifaço, que para o Brasil até pegou genericamente 10%, com questão do aço e o alumínio, que foram 25%. Santa Catarina já sentiu os efeitos desse tarifaço, secretário? Eu entendo que, acho que quando você fala de Estados Unidos, né, Roberto, é importante a gente ter em mente, né? Os Estados Unidos representa 26% do PIB do mundo. Né? O Brasil exporta mais ou menos 40 bilhões de dólares por ano para os Estados Unidos. Né? Nós somos o maior exportador de carne, nós somos, aliás, o segundo maior exportador de carne, nós somos o maior exportador de carne de aves, de carne de porco, né, de soja, enfim, de uma série de produtos. Né? E, naturalmente, isso faz com que a gente tenha uma relação absolutamente adequada. Aí, quando a gente traz isso para Santa Catarina, é ainda mais intenso, porque das 26, de todos os estados do Brasil, nós somos o único que tem a maior relação comercial com os Estados Unidos. Diferente não do que com a China. Não com a China, diferente do que os outros estados, justamente porque nós temos valor agregado, né? Então, entender a economia americana, né, construir essa relação sempre é muito positivo, continua sendo uma economia super pujante, forte, né? E, naturalmente, quando a gente olha o tarifaço, a partir do momento que ele é igual para todo mundo, né, você não tem muita diferença, né? A gente consegue, naturalmente, suportar isso e criar, né, as condições ainda adequadas, né? É sempre importante a gente ter em mente, Roberto, que Santa Catarina quer ser, né, na visão do governador Jorginho Mello, um estado do mundo. Nós somos um estado que só tem 1% do território nacional e, portanto, de dificuldade, né, de fazer o agro, por exemplo, assim como Mato Grosso, Goiás e outros mais, mas nós temos mão de obra qualificada, nós temos tecnologia, nós temos indústria de alta eficiência, né? Então nós temos outros instrumentos e outras matrizes que permitem com que a gente possa olhar para o mundo e ver o que o mundo está querendo, porque nós queremos e precisamos vender para o mundo e não apenas para o Brasil. E essa é a leitura que o governador faz, né, quando ele vai aos Estados Unidos ou a qualquer outra viagem internacional. Então, acho que tudo isso converge em mais produção, emprego, renda e desenvolvimento. Para nós surgiu uma oportunidade, mas eu pergunto, saúde financeira de Santa Catarina vai bem, obrigado, mas isso não chega a uma perspectiva de futuro a alertar que esse tarifaço possa comprometer isso? Não, acho que de jeito nenhum. Ao contrário, como eu acabei de falar, né, quando você tem uma equalização de tarifas, todo mundo compete, né, na mesma proporção. Né? O problema seria se aqui tivesse tarifa e em outros lugares não. Aí, obviamente, você perde competitividade. Então, eu entendo que esse processo, né, enfim, tem a ver com a política interna americana, né? Acho que a gente poderia falar bastante sobre isso, mas hoje, do ponto de vista operacional, nós não tivemos nenhum sentimento em relação à arrecadação, à economia ou maiores reclamações em relação ao tema. Para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, quais são os grandes desafios da gestão na Secretaria da Fazenda, pensando no Estado como um todo? Roberto, eu entendo que a maioria dos desafios que a gente enfrentou, né, e isso aconteceu desde o primeiro momento em governo, foram dados e identificados pelo governador Jorginho Mello e devidamente endereçados em cada uma das áreas. Talvez o ponto principal nosso seja justamente a manutenção, né, da geração de emprego e renda e as perspectivas futuras. Eu sempre gosto de dizer que o governador Jorginho Mello é um estadista. Ele pensa e age no estado de Santa Catarina para os próximos 20 anos. Né? E para isso, naturalmente, a infraestrutura é o nosso principal ponto. Né? Hoje, Santa Catarina já é um estado de destaque nacional, afinal de contas, temos 5 portos, né, no estado, temos rodovias adequadas, claro que ainda com necessidade, sob maneira para o interior, né, nas duplicações necessárias. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E tanto que o governador, como eu disse já no começo da entrevista, resolveu atacar isso de frente, né, pensando na infraestrutura de forma estruturante, né, com grandes obras, né, que vão permitir com que o Estado possa avançar cada vez mais. Então, acho que esse é o grande ponto nosso. Pensando agora em futuro, tem espaço na vida de Cleverson Ziver para pensar em política partidária?
Boa pergunta, Roberto, mas não tem. Né? Eu sou uma pessoa que se dedica ao Estado, né? Muito fiel ao governador Jorginho Melo, que quer ver o governo dele ser o melhor governo da história, ele ser o melhor governador da história, de tal sorte que a gente possa produzir, né, e estar preparado, né, para uma nova eleição daqui para frente e levar Santa Catarina cada vez mais além. A minha função é do backstage, na parte de trás. Foi bem, foi bem. Muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua atividade, que é tão importante para o estado de Santa Catarina, e lhe desejo sorte aí nas próximas empreitadas. Roberto, mais uma vez eu quero te agradecer a oportunidade, né, a casa aqui que sempre me acolhe com muita alegria, né, e dizer para todos que estão nos escutando, né, Santa Catarina é um estado de gente, gente que gosta de gente que cuida de gente e gente que tem pressa. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, até a próxima. E nós voltamos na semana que vem com mais um Ponto e Contraponto. Grande abraço e até lá.